25 de janeiro de 1967. Sul de Ashburnham, Massachusetts. Betty Anderson, de 30 anos, está em sua cozinha depois do jantar, enquanto sua mãe, seu pai e seus 7 filhos estão na sala de estar. De repente, a luz acaba. E quando ela volta um momento depois, um feixe de luz vermelha surge pela janela. Vimos uma luz laranja avermelhada entrando pela janela da despensa. 5 seres entraram na minha casa através da porta de madeira. Eles tinham grandes olhos negros, nariz pequeno, boca fina, minúsculos furos como ouvidos, grandes cabeças redondas. E eu fiquei muito chocada, querendo saber quem ou o que era aquilo. Naquele instante, eu fui levada para dentro da nave. Betty acaba indo com eles para algum lugar que ela acha ser o mundo deles. E ela disse que o local era mais vívido do que a vida em si. Os relatos de Betty Andreasson são muito detalhados e minuciosos. Existem muitos e muitos desenhos específicos que ela fez da tecnologia dessas naves. Isso foi antes da época em que falavam sobre essas coisas. Então foi uma experiência única para ela. Uma cristã devota, Anderson descreve sua abdução como uma experiência religiosa. A única coisa que eu podia pensar é que deviam ser anjos para poderem passar através da porta daquele jeito e me levar pela porta do mesmo jeito. Esse encontro é muito significativo por causa do modo como esses seres estranhos se identificaram. Eles disseram que eram os vigilantes. Mas se seres extraterrestres conhecidos como vigilantes ainda vivem entre nós hoje, por quê? Talvez a resposta possa ser encontrada examinando outros casos de abduções extraterrestres e analisando se os vigilantes estão nos observando ou se existem outros seres observando-os. Nos textos islâmicos, os djinns só aparecem quando querem ser vistos. Muitas vezes influenciam os humanos, sussurrando invisíveis instruções para eles. Para compreender a natureza dessas entidades, temos que entender que, em muitos aspectos, elas são uma raça intermediária. Assim como humanos, eles comem e bebem. Assim como humanos, eles procriam sexualmente. Mas como anjos, eles podem mudar a forma, voar e conhecer o futuro. Histórias de encontros com os djinn podem ser encontradas em todo o mundo muçulmano. Mas seriam reais? E se forem, essas mesmas entidades sobrenaturais que dizem ter descido à Terra antes do horário do grande dilúvio, seriam os vigilantes? Na África existem histórias sobre os orixás, semideuses que desceram do céu, falam todas as línguas e influenciam secretamente os acontecimentos na Terra. No Japão, os Tengu são criaturas semelhantes aos pássaros que se esconderiam nas montanhas e mudariam de forma para manipular os humanos. Mas se os vigilantes estavam ativos na Terra há centenas de anos, será que ainda podem estar vivendo entre nós até hoje? Essa palavra vigilantes é muito interessante, porque quando você fala com tantas pessoas, você começa a perceber padrões. Mesmo se for um homem, uma mulher ou uma criança, sempre dizem, eu fui levado por um vigilante. O que se ouve é que os abduzidos sabiam que estavam lidando com alguma coisa que sabia tudo sobre eles. De novo, é a ideia de vigilante se quiser usar esse nome. De acordo com o relato de Betty, os extraterrestres que a levaram a bordo de sua nave a submeteram a um exame médico. Eu estava flutuando sobre uma mesa
E enquanto eles me examinavam, me disseram que teriam que me medir fisicamente. Nessa hora, eles pegaram um instrumento em forma de agulha e enfiaram no meu umbigo. E eu pude senti-lo dando voltas e voltas dentro de mim. Por mais incrível que a história de abdução de Betty Anderson pareça, ela não é única. Muitos supostos abduzidos dão relatos muito semelhantes. Em 1961, Betty e Barney Hill, de Lancaster, New Hampshire, fizeram um dos primeiros relatos de abdução alienígena. Quando alegaram que foram levados a bordo de uma nave, eles foram postos nus sobre mesas e examinados pelo que descreveram como alienígenas cinzas. Linda Porter, de Covina, Califórnia, relatou que em 1963 ela também foi levada a bordo de uma nave onde testemunhou criaturas de aparência estranha que examinavam humanos mantidos em estado vegetativo. Mas se esses relatos são verdadeiros, o que eles estão fazendo com esses abduzidos? Os vigilantes têm duas áreas-chave de interesse em relação à humanidade. Uma delas é a genética e a outra é a tecnológica, e ambas são encontradas nos fenômenos de abduções alienígenas. Então, uma hipótese seria que o propósito das abduções é continuar a ajustar o corpo humano para ajudar a humanidade a subir a escada da evolução, por assim dizer. Seriam os vigilantes descritos na Bíblia e no livro de Enoque os responsáveis pelo fenômeno moderno da abdução alienígena e que continuam a alterar a nossa composição genética? Ou será que há alguma outra explicação? Alguns teóricos sugerem que é possível que as abduções alienígenas modernas não sejam o trabalho dos mesmos vigilantes que sobreviveram ao dilúvio, mas que, em vez disso, elas seriam executadas por um outro grupo de extraterrestres. Os vigilantes que retornaram à Terra em busca daqueles que ficaram para trás. Todas as pessoas que eu entrevistei disseram a mesma coisa. Parece haver um conflito sobre qual será o futuro da humanidade neste planeta. As lendas nos dizem que os vigilantes lutam entre si. Eles manipulam os segmentos de toda a humanidade. Assim eles poderiam expressar suas próprias intenções. E, portanto, são eles que influenciam as nações a entrar em guerra e lutar pelos propósitos deles e não necessariamente para o nosso bem. E é preciso perguntar se muitas das abduções modernas, tais como o de Betty Andreasson, são mesmo de extraterrestres que estão procurando os vigilantes. Será que os extraterrestres estão abduzindo os humanos porque, na verdade, estão procurando por outros seres alienígenas escondidos entre nós? Que a resposta pode ser encontrada olhando mais de perto os projetos mais secretos do governo dos Estados Unidos. São todos do mesmo grupo, os mesmos extraterrestres, só receberam nomes diferentes entre as tribos e entre os continentes. Será possível que os extraterrestres que nos vigiam há milhares de anos, na verdade, nos conduziram a este ponto? Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet é o produto de um desígnio extraterrestre, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente pela NSA ou por várias agências de inteligência ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que, por causa da tecnologia, esses extraterrestres
intensificaram o monitoramento e observam cada pequeno detalhe do que se passa. Eles querem ver o nosso planeta, cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia. Mas há quem acredite que a sociedade altamente conectada na qual vivemos agora fornece até mesmo mais implicações chocantes. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. Washington, D.C., maio de 2014. Pesquisadores da NASA, em conjunto com os cientistas do SETI, publicaram um manual listando arqueólogos e antropólogos que buscam evidências de comunicação extraterrestre. O documento de 330 páginas, intitulado Arqueologia, Antropologia e Comunicação Interestelar, detalha meios e métodos, além do código binário e de sinais de rádio, que os cientistas deveriam considerar como potencial comunicação de extraterrestres. A mensagem codificada também contém informações sobre o nosso DNA, a figura de um ser humano, o desenho do sistema solar e o desenho de um radiotelescópio. O documento propõe a possibilidade de que possa estar ligada à comunicação extraterrestre. Estamos tentando mandar uma mensagem para os alienígenas. E, como não sabemos nada sobre eles, precisamos ser bastante objetivos. Se estamos lidando com inteligências avançadas, precisamos supor que todo o universo, todos os sistemas solares, todas as galáxias, devem ter o que chamamos de um padrão. Luas, sóis e céus seriam o denominador comum. Algo está tentando dar aos humanos lições de astronomia. Mas por quê? Poderia haver uma mensagem codificada que revele algum importante ponto de virada no futuro da humanidade? No livro de Daniel, há um capítulo que diz a Daniel para cumprir as profecias das escrituras hebraicas, e será aberto de novo nos dias em que os seres humanos estiverem atribulados e o conhecimento aumentar. Bem, podemos dizer que estamos vivendo esses dias sobre os quais Daniel escreveu. Boa parte do que sabemos sobre culturas antigas, arquitetura antiga, tecnologia antiga é codificada. Há códigos na literatura. Vemos no diagrama da Nova Jerusalém que há códigos geométricos na arquitetura. Esses códigos foram deixados para nós muito tempo atrás, para acharmos nosso caminho, para podermos nos lembrar de quem somos. Isso é algum tipo de mensagem para nós do passado, que nós precisamos decodificar. Quando alcançarmos um estágio superior de civilização e conhecimento e pudermos compreender tudo isso. Parece que só agora estamos chegando a um estágio de conhecimento e tecnologia que nos permita entender esses códigos e descobrir seus significados ocultos. Os extraterrestres podem ser responsáveis pelo círculo nas plantações, e é isso que eu acho que acontece, perto do local da queda do OVNI em Roswell, para nos levar a fazer as perguntas certas. Um farelo de pão aqui, um farelo de pão ali, e somos levados cada vez mais perto da verdade. Universidade de Cambridge, Inglaterra. Março de 1953. O biólogo americano James Watson e o físico inglês Francis Crick descobriram a dupla hélice tridimensional do DNA. Esse avanço científico foi um passo gigantesco no processo de entender o mistério das origens humanas.
Mas o nosso código genético é tão complexo que Francis Crick propôs que não se desenvolveu por acaso e que tampouco pertence a este planeta. Sir Francis Crick disse que o genoma humano não é uma coisa que pode ter ocorrido aleatoriamente. E que, portanto, nós fomos, de alguma forma, programados especificamente por extraterrestres há milhares de anos. A mensagem é que o nosso DNA não provém da Terra. De fato, a pesquisa mostra que nosso DNA data de bilhões de anos e que, de fato, fomos fecundados pelas estrelas. É possível que o DNA seja um código programado por uma inteligência? E se for assim, pode haver ainda mais informações embutidas em nosso mapa genético que os cientistas ainda precisam descobrir? Como uma molécula de informações, eu acho o DNA muito mais atraente que sinais de rádio e outras coisas. Ele vive mais, tem a capacidade de se autorreplicar e tem uma margem de erro astronomicamente pequena. Então essas três propriedades tornam o DNA um singular dispositivo de armazenagem. Então se você quiser armazenar um segredo ou um carimbo do Criador, o DNA seria a sua escolha. Observatório de Arecibo, Porto Rico. 16 de novembro de 1974. Pioneiros da SETI, ou busca por inteligência extraterrestre, apontaram o maior telescópio do mundo para um grupo de estrelas a 25 mil anos-luz para mandar uma transmissão através do cosmos. O sinal codificado consistia de dígitos binários, zeros e uns, que formavam uma mensagem com o fim de notificar outros seres potencialmente avançados sobre a nossa existência. Um matemático alemão, Gottfried Leibniz, definiu o código binário no século XVII. Ele teria se inspirado no texto I Ching, de 5 mil anos atrás, um antigo oráculo usado para comunicar orientações divinas. O I Ching é um tipo de inscrição oracular críptica que você deve decifrar. E era muito usado para prever o futuro na China antiga. Os símbolos ou valores numéricos estão, na verdade, ligados a uma figura semimítica, figura chamada Fuxi, que pode ter sido o primeiro governante lendário da China. A história da origem do I Ching é muito interessante, porque todo esse conhecimento teria sido transmitido a Fuxi por um ser extraterrestre. Segundo um antigo mito chinês, Fuxi viveu em torno de 3000 a.C. Ele e sua irmã foram os únicos sobreviventes de um grande dilúvio e juntos eles voltaram a povoar a Terra. E dizem que um dia ele estava no Rio Amarelo e um dragão aquático apareceu para ele. E nas costas desse dragão revelaram-se para ele os 8 trigramas. Os 8 trigramas são a base do I Ching. São compostos por uma série de linhas contínuas e quebradas. Um nítido código binário. Fuxi recebeu a informação do I Ching, que era essencialmente um código binário. Está basicamente provado que esse tipo de código binário matemático é o que vai mover todos os computadores no futuro. E isso é uma coisa que extraterrestres em outros planetas e em outras galáxias devem usar também. A ideia do código binário foi extraída do I Ching. Isso é muito curioso, especialmente a ideia de que a base do I Ching foi transmitida por outro tipo de ser. O I Ching poderia ter sido uma tentativa por parte dos extraterrestres de estabelecer uma linguagem comum com a humanidade? Alguns milhares de anos atrás,
Extraterrestres que visitaram nosso planeta deixaram provas aqui. Eles sabiam que no futuro os humanos veriam esses padrões de pedra. Eles perceberiam que a geometria é elevada e cedo ou tarde as perguntas viriam: será que fomos visitados por seres de outros planetas? E mais evidências podem ser encontradas em outra mensagem alienígena. Esta codificada na Bíblia. Londres, Inglaterra, 1971. Após anos estudando os ensinamentos filosóficos das antigas escolas egípcias, o autor John Michell descobriu evidências de um código antigo. Um código numérico e geométrico embutido não só nas estruturas sagradas do Egito Antigo, mas também no mundo hebraico e nas plantas da cidade celestial de Nova Jerusalém. John era um erudito, era um místico, era um gênio e um autor muito prolífico. Tinha um incrível entendimento, tanto de geometria como de geografia. Mas John Michell é mais famoso pelo diagrama da Nova Jerusalém. Ao examinar cuidadosamente a descrição física da Nova Jerusalém no livro do Apocalipse, representando as 12 tribos de Israel. Isso também é uma figura geométrica. E John Michell afirmou que era daquele modo que a Nova Jerusalém deveria ser construída no futuro. Tudo isso estava codificado no Apocalipse, de modo matemático e geométrico. Em seu livro, As Dimensões do Paraíso, Michell propôs que essa geometria sagrada representava a ordem do universo. Teóricos alternativos sugerem que exatamente esse conceito geométrico pode ser encontrado do outro lado do mundo. É possível que as respostas para as grandes perguntas da humanidade: de onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde vamos? Estejam por toda parte em torno de nós, ocultas em mensagens alienígenas, esperando para serem decifradas. Talvez a chave para resolver todos esses mistérios esteja em uma antiga escritura, nosso próprio DNA, ou em algo que ainda temos que encontrar. E então descobriremos que as respostas para essas perguntas são muito mais profundas do que jamais imaginamos.